Olá, ouvintes do Encontro de Iniciação Científica e Fórum Científico e do Seminário PIBID, Programa de Iniciação à Docência. Sou Gabriel Pablo Araújo de Oliveira, graduando do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Internacional Uninter e faço parte do projeto de Iniciação Científica e sou bolsista do mesmo projeto. Além disso, pesquiso sobre a militarização de refugiados, sobre a orientação da professora Nathalie Hoff. E bom, hoje estou aqui para discorrer um pouco da minha pesquisa, que de antemão está em estágios iniciais, e, portanto, não há resultados formados ainda. Então, estou ainda no processo de levantamento de dados e afins. E bom, o título da minha pesquisa é O Fenômeno da Militarização de Refugiados Ruandeses no Zaire, entre 1994 e 1997. Então, o meu objeto de análise é a militarização, né, devido ao fluxo de refugiados de ruandeses que foram para o Zaire devido ao genocídio de Ruanda. Né? Então, meu breve, aí já entrando no meu breve contexto histórico, são dois pontos principais. O genocídio de Ruanda, que ocorreu ali entre maio e julho, entre abril, perdão, e julho de 1994, e o âmbito pós-genocídio, o cenário pós-genocídio, entre 1995 e 1997. Uma das implicações, e que eu julgo aqui interessante frisar, foi que o genocídio ele trouxe, claro, um alto fluxo de deslocados para países da região dos Grandes Lagos. E dentre desses países estava quem? O Zaire, né? Então, até então chamada assim na época, porque hoje o Zaire nada mais nada menos é a República Democrática do Congo. E bom, um dos pontos interessantes que é interessante analisar no caso ah, deste, ah, deste contexto histórico é que dentro destes fluxos de refugiados estavam ex-membros das Forças Armadas ruandesas e da milícia Interahamwe, que estava, né, no caso, presentes nos campos de refugiados do Zaire. E aí é onde interliga os objetivos centrais da minha investigação, porque um dos objetivos centrais é analisar o papel dos ex-integrantes das Forças Armadas ruandesas e da própria milícia, né, desses ex-integrantes dessa milícia, na militarização. Então, procurar entender quais foram, né, os seus papéis, quais foram os artifícios, né, que eles podem ter usados para recrutar essas pessoas, né, e tornar também o cenário dos campos de refugiados militarizados. E voltando, né, indo para o primeiro ponto, é examinar quais fatores levaram à militarização dos campos de refugiados localizados neste território, no caso. Então, já parto do pressuposto que houve a militarização. Aqui, as perguntas que vão me nortear é qual? O porquê, quais foram os fatores e como isso ocorreu. Porque eu parto do pressuposto que já ocorreu a militarização. Então, são esses elementos que eu acabei de dizer que vão me nortear. Então, minha busca é saber o porquê, o motivo e quais foram os elementos que influenciaram esses motivos, a forma como foi feita. Então, partindo para o terceiro e último objetivo central da minha investigação, é analisar também as implicações da militarização para o contexto regional, de uma forma geral, levando em consideração impactos políticos, humanitários e securitários, principalmente humanitários e securitários, políticos também, porque para procurar entender como, né, ocorreu essa militarização em termos, né, como os países da região reagiram, né, em relação a esse processo. Humanitários de entender o papel das organizações internacionais nesse contexto também, e securitários para entender como, né, já que são fenômenos, né, são ações, né, militarização de uma forma geral, que usam da violência, né, de certa forma. Então, entender o papel também de como, né, por exemplo, armas chegaram aos campos de refugiados dentro da República Democrática do Congo. Bom, em níveis metodológicos, minha pesquisa ela se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, além de usar um método de estudo de caso. Eu optei por usar duas ferramentas de pesquisa, que seria a análise documental e a revisão bibliográfica, principalmente a análise documental, porque estou usando a técnica da análise documental para o levantamento de dados, então de relatórios de organizações internacionais, como a Cruz Vermelha, o Médicos Sem Fronteiras, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a Organização das Nações Unidas, justamente porque esses relatórios têm insumos bastante valiosos
para eu entender o cenário, né, dos campos de refugiados e, consequentemente, perceber se há indícios, né, como teve esses indícios, no caso, perceber os indícios, né, da militarização, já que parte do pressuposto que houve a militarização, entender como essas dinâmicas, né, quais fatores estavam ali presentes para, né, a militarização, além de entender, né, os desafios que essas organizações internacionais elas enfrentavam. Além disso, indo para um pouco, no caso, indo agora para a base teórica, né, o referencial teórico, que eu irei usar para, consequentemente, colocar, né, os conceitos também teóricos da militarização na minha pesquisa, eu escolhi dois atores bastante, não vou falar famosos, mas bastante reconhecidos dentro do campo, que é Mike Clebson e Robert Mugabe. Robert Mugabe, principalmente porque ele tem uma análise estritamente para o continente africano. Né? Então, ele traz, né, a análise do campo da militarização para o continente africano. E Mike Clebson, justamente por conta da teoria acerca da militarização dos refugiados. Então, ele analisa, né, traz quais foram os fatores políticos ou fatores econômicos que influenciaram, né, para esse refugiado ele se militarizar. E Mugar, novamente, citando Mugar novamente, justamente por conta que ele traz também umas variáveis, né, como ele chama, as quatro lentes para a compreensão da militarização dos refugiados. Então, Mugar ele traz, né, em uma das lentes que ele traz também, ele discorre em sua obra a militarização, no caso, o refugiado como instrumento de guerra, né? E dentro dessa lente que ele usa, ele fala muito da questão da manipulação, né? Como esses indivíduos eles aproveitam, né, de fraqueza, né, desses refugiados para militarizá-los. Além disso, né, o importante, um adendo aqui, é que a minha pesquisa está em estágios iniciais, porém, não há resultados. E aqui, feito eu disse, né, né, e eu apontei aqui quais foram os pontos que eu vou a, colocar luz, né, e também usar como luz para o desenvolvimento da minha pesquisa para chegar no ponto principal, que é os meus resultados. Além disso, minhas breves considerações finais do que eu tive de percepção, né, do que eu analisei sobre o caso, meu estudo de caso, é que é um dos casos mais estudados, né, principalmente para entender as complexas dinâmicas que permeiam, no caso, os grandes lagos africanos e também entender os respectivos impactos para a região. Então, é um caso que tem uma alta carga, né, de estudo, né, de análise, principalmente por conta, feito disso, desses impactos, dessas implicações que não só traz para os territórios que estão sendo afetados, mas de uma forma regional. Além disso, meus agradecimentos, agradeço a todos que me ouviram, agradeço ao próprio Ninter que me apoiou, agradeço também a própria professora Nathalie Hoff, que está me ajudando neste processo de desenvolvimento da pesquisa, e principalmente, né, por sua ajuda bastante atenciosa e também de uma orientação bastante, novamente, como havia dito, atenciosa. E bem, é isso, agradeço a todos e tchau.